A paz de Jesus, tudo bem com você? Hoje a gente está no nosso terceiro dia da Bíblia no nosso dia a dia. Lembrando que esse é um exercício diário que a gente devemos fazer todos os nossos dias para assim conhecermos mais a palavra de Deus e buscarmos mais a santidade, tá bom? E devemos sempre tentar aplicá-la no nosso dia a dia, porque a Bíblia é um manual de instrução para o nosso dia. Então, se a gente seguir o que está na Bíblia, a gente vai ter um dia bom e perfeito, tá bom? Então, vou começar aqui na primeira carta de João, capítulo 4, que é o que a gente parou, tá bom? Vou ler aqui para vocês, depois vou falar as minhas anotações e você também fala as suas aí nos comentários, se você fez alguma anotação diferente, se pôs alguma coisa a mais de promessa, ordem ou princípio eterno que talvez eu não tenha anotado, tá bom? Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas virão ao mundo. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. De Deus é todo o espírito que professa Jesus Cristo, que veio na carne. E todo espírito que se recusa a professar Jesus não é de Deus, é do anticristo. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Pois bem, ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e vencestes aos que são do anticristo, pois em vós está quem é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso agem conforme o mundo, e o mundo lhes presta ouvido. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta. Nisto distinguimos o espírito da verdade e o espírito do erro. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho, como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor em nós é plenamente realizado. A prova de que permanecemos nele e ele em nós é que ele nos deu do seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que professa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós que cremos, reconhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco, em que tenhamos firme confiança no dia do julgamento, pois assim como é Jesus, somos também nós neste mundo. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo, pois o medo implica castigo, e aquele que tem medo não chegou à perfeição do amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Palavra do Senhor, glória a vós, Senhor. Pessoal, agora eu vou ler a promessa e as ordens e o princípio eterno que eu notei na leitura de hoje, tá bom? As promessas. A promessa, na verdade, só achei uma dessa vez. Talvez, se você conseguiu encontrar alguma outra, você fala aí nos comentários, tá bom? João 4:16. Deus é amor, quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Então, se a gente permanecer no amor e amarmos uns aos outros, né? Então, Deus aqui faz uma promessa para nós. Permaneça em Deus e Deus permanecerá em nós por meio do amor, tá? Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Isso é uma promessa, tá bom? Se você conseguiu encontrar alguma outra promessa, fale aí nos comentários pra gente também ir aprendendo um pouquinho com os outros, tá bom?
As ordens. João 4, versículo 7. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros. Isso é uma ordem. A gente deve amar uns aos outros. Vocês vão perceber que nesse capítulo 4 que a gente leu agora, ele fala bastantes vezes, bastante ordem para a gente nos amarmos uns aos outros. A segunda ordem que eu consegui encontrar vai ser praticamente igual à primeira. Vai ser em João 4, versículo 11. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Mais uma vez, Deus falando que a gente deve amar uns aos outros. E a terceira ordem é João 4, versículo 21. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, aqui está bem claro, né? 3 ordens e as 3 ordens falam a mesma coisa, que nós devemos amar-nos uns aos outros. Então, a gente tem que sempre fazer aquele exame de consciência. A gente está amando um ao outro? A gente está amando até o nosso inimigo? Então, a gente tem que fazer esse exercício sempre. Eu sei que é difícil, até para mim é difícil também, né? Mas a gente tem que sempre procurar amar o nosso próximo, amar nosso irmão. Agora, os princípios eternos que eu anotei aqui. O primeiro foi, nós somos de Deus. Isso é um princípio eterno, tá? E tá em João 4, versículo 6, bem no comecinho do versículo, tá? Nós somos de Deus. E o último princípio eterno é, Deus é amor. Tá em João 4, versículo 8. Deus é amor, então nós devemos amar assim como Ele nos ama. Basicamente, o que eu consegui tirar dessa palavra foi isso. Agora, aí na sua casa, leia mais uma vez e faça o seu exame de consciência e veja qual é a mensagem que Deus tem para você hoje, o que Deus está falando no seu coração. E também como você pode aplicar isso no seu dia a dia, o que Deus tem te falado e como você pode fazer isso no seu dia a dia, tá bom? E a gente sempre tem que tentar, cada dia, melhorar um pouquinho mais. Então, seguindo o que fala na palavra de Deus, a gente sempre vai conseguir alcançar um pouquinho mais de santidade no nosso dia a dia, tá bom? Muito obrigado por você que assistiu, deixa um like, faça um comentário, fale aí se você conseguiu achar alguma promessa a mais, porque eu só achei uma hoje, se você tem alguma mensagem para passar para a gente, e muito obrigado por assistir, deixe seu like e o comentário, não se esqueça, tá bom? Muito obrigado, tenha um ótimo dia.